Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Com a alta no preço dos combustíveis, as atenções se voltaram novamente para os carros elétricos. Você vai conhecer os prós e contras de quem tem um modelo desse aqui no Brasil. Na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, meninas bailarinas poderão realizar o sonho de fazer parte do premiadíssimo balé russo Bolshoi. No Japão, uma garotinha de apenas 4 anos faz sucesso nas redes sociais. Entre tombos e sorrisos, a pequena dá um verdadeiro show no skate. Com a alta no preço dos combustíveis, as atenções se voltaram novamente para os carros elétricos. Não depender mais dos combustíveis fósseis se tornou o objetivo de muitos países que colocaram metas ambiciosas, inclusive para a proibição dos veículos a combustão. A transição completa aqui no Brasil ainda deve demorar. Mas vamos conhecer agora os prós e contras de quem tem um modelo desse aqui no país. Mais precisamente na cidade de São Paulo. Tá insuportável de sobreviver assim, né? A gasolina, o álcool a quase 5, a gasolina quase 6, então muito complicado. Com esse preço não dá mais para você rodar com carro. Não bastassem todos os aumentos registrados este ano, o mercado agora prevê risco de desabastecimento de combustíveis e, com isso, preços ainda mais elevados. Isso porque a Petrobras informou há poucos dias que não conseguirá atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro. Como que a gente faz? Todo dia está tendo um aumento? A gente não tá de mão atada, né? O Tiago não tem mais essa preocupação. Ele comprou um carro elétrico há 2 anos e de lá para cá só precisa recarregar a bateria do veículo. Muito mais que uma alternativa aos combustíveis fósseis, os carros elétricos fazem parte da estratégia para a redução de emissão de carbono na atmosfera. Algumas marcas já pensam em parar de produzir os automóveis a combustão. Isso porque alguns países já têm data marcada para a proibição da venda desses modelos. Estados Unidos e Japão pretendem proibir automóveis movidos a motores térmicos em 2035. No Reino Unido, o prazo é 2030. E na Noruega, a previsão é mais ambiciosa, 2025. Isso porque, segundo dados do governo do país, no ano passado a venda de carros elétricos superou a de veículos a combustão. No Brasil, essa discussão ela continua caminhando. E outra coisa é o fim da possibilidade desses carros rodarem, mas esse mercado dos carros a combustão, que com certeza vai continuar existindo, ele vai conseguir aí suprir essa necessidade, pelo menos aí pelos próximos 20 anos. A transição completa por aqui pode até demorar, mas o Tiago se antecipou e explica por quê. Veio num momento que eu já estava cansado do uso do rodízio, né? Tinha que chegar no escritório sempre antes das 7 da manhã. É isso mesmo. Na cidade de São Paulo, os carros elétricos têm isenção do rodízio municipal de veículos. Mas essa, é claro, é só uma das vantagens de ter um desses modelos. O custo de manutenção dele é muito inferior, coisa assim de 1/6, comparado com a revisão de um carro normal. E o seguro, a maior parte das pessoas fica preocupada, se você considerar o valor do carro em si, do bem, ele não sai tão diferente assim de um carro a combustão. Mas a maior economia está mesmo em não depender mais dos combustíveis fósseis. Eu estou há 2 anos só fazendo carregamentos em locais públicos como shoppings, supermercados, inclusive postos de gasolina, onde a maior parte dos lugares hoje não tem a cobrança do carregamento. Até agora, o Tiago rodou cerca de 38 mil quilômetros sem gastar nada. Segundo o bancário, uma economia de R$20 mil. E aí o motorista fica assim. Dirige mais tranquilo, menos estressado, você se desgasta muito menos porque é uma direção mais fácil, né? O carro não tem barulho, não tem o calor do motor, não tem a vibração do câmbio no volante. E ele fez questão de provar que o carro é mesmo silencioso. Você pode ver que o carro em si ele não faz barulho ao rodar,
a não ser um pequeno som em velocidades baixas, que é exatamente para os pedestres perceberem a aproximação do veículo. Mas tudo tem dois lados, então vão aí as desvantagens. Ainda é um carro de maior valor agregado, ainda não existe um grande mercado, né, de carros de segunda vida. Outro problema está na infraestrutura de recarga. A gente iniciou o ano com um pouco mais de 350 pontos e vai terminar esse ano com mais de 1.000 pontos. Sem tantos pontos de recarga, fica difícil percorrer longas distâncias, porque 300 quilômetros é o que o carro roda com uma bateria cheia. E para carregar 100%, leva tempo. Os que carregam em 22 kW, eles vão fazer 100% do carregamento em 2 horas. Mas para o Thiago, isso não é problema. Você demora para carregar o carro mais que abastecer? Sim, mas você também consegue carregar o veículo em momentos que você está fazendo outra atividade. Amante do carro elétrico, o bancário, que agora também é motorista de aplicativo nas horas vagas, resolveu criar um canal no YouTube para contar todos os detalhes do veículo a quem se interessar. Para ele, o carro é só vantagens. E aqui, ele incentiva quem ainda não tem um. No meu horário de folga, eu dirijo o meu carro. E no meu horário de trabalho, eu dirijo o meu carro. Então, nada melhor que ter um carro confortável para estar dentro. Mas é do governo que o motorista aguarda incentivo para a compra do carro elétrico. O eixo governamental e as políticas públicas devem seguir, né, aí os apontamentos, as necessidades da população, que é uma agenda, como a gente já falou aqui também, muito pró, né, a sustentabilidade, a eficiência energética. Homens e mulheres participaram de uma competição radical no mar da Itália. É o Campeonato Mundial de Mergulho de Penhasco, disputado na cidade de Polignano a Mare. Confira. Você tem medo de altura? Costuma dar aquela caída na água sem nenhum receio quando vai à praia? Se as duas respostas foram não, com certeza você não disputaria este torneio. Aconteceu na Itália o Campeonato Mundial de Mergulho de Penhasco. Com a maré não estando em suas condições ideais, os organizadores da competição diminuíram o torneio para 3 rodadas, em vez dos 4 saltos habituais. Superando os ventos fortes e as ondas quebrando, o britânico de nacionalidade francesa Gary Hunt e a australiana Ryan Ifland mantiveram a hegemonia na modalidade. A disputa de mergulho de penhasco foi realizada na região da Puglia, de um telhado e da varanda de uma casa, dando um toque peculiar ao torneio. Ifland reina absoluta na categoria feminina, com 4 títulos mundiais consecutivos, acumulando 11 etapas conquistadas nas últimas 3 temporadas. Já o francês Holt tem impressionantes 9 conquistas mundiais nos últimos 12 anos, sendo o único mergulhador a competir em todas as temporadas desde o início da competição. A falta de acessibilidade ainda traz problemas para muita gente em várias áreas, inclusive na saúde. Pensando nisso, no mês da campanha de prevenção ao câncer de mama, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência fez uma parceria com o Hospital de Amor, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para facilitar o acesso de mulheres surdas às consultas e exames. 17 mulheres surdas foram ao Hospital de Amor fazer exames ginecológicos e mamografias. A ação é realizada pelo Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, que não tem intérprete de Libras, mas contou com o auxílio de uma servidora da Prefeitura da capital. A dinâmica é bem complicada. Alguém precisa segurar o celular para que a pessoa surda tenha as mãos livres para se comunicar com a intérprete, que traduz a língua de sinais para os ouvintes. Por videochamada, a servidora acompanhou uma a uma as mulheres na consulta. O Outubro Rosa foi criado para lembrar as mulheres da importância dos cuidados com a saúde. Mas esta ação do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência nos mostra que, no caso das mulheres surdas, esta discussão precisa ir além da conscientização. Imagine se não tivesse a intérprete. Como as mulheres surdas iam se comunicar com os atendentes e com o médico se eles não conhecem a língua de sinais?
Este é o drama de uma grande parcela da população. A acessibilidade não é um favor, não é um privilégio, é um imperativo ético que tem que ser cumprido, que tem que ser dado à pessoa com deficiência. Independente da sua especificidade, mas tem que se buscar a adequação razoável. Se tivéssemos mais pessoas preocupadas com o ir e vir do próximo, nosso mundo seria muito melhor, com certeza. Apesar da dificuldade, todas foram atendidas e se algum exame apresentar alguma alteração, elas serão avisadas e encaminhadas para tratamento. Às vezes tem alguma doença grave e nós não conseguimos fazer esse atendimento. E o profissional, tendo esse atendimento próximo, explicando para ele detalhadamente o que está acontecendo, se é grave, se é sério ou não, é muito importante. E esse atendimento, esse cuidado que estão tendo conosco é uma coisa única. Essa ação com as mulheres surdas é um direito nosso que é muito importante. São Paulo já tem uma clínica especializada em dependentes de celular. É isso mesmo, um problema muito mais sério do que se pensa, porque muitas pessoas não percebem que não conseguem viver sem o aparelho. Ele está sempre à mão, à vista e principalmente no cérebro das pessoas. Esse é o celular. Mais do que um aparelho, se tornou um estilo de vida. Quanto tempo você consegue ficar sem olhar para esse aparelho? 20 minutos. No máximo? No máximo. 20 minutos no máximo. Ah, nem eu tenho. É toda hora? Toda hora. Por que é tão difícil ficar sem olhar no celular? Ah, porque ultimamente tudo é no celular, né, que nós temos que fazer. Sua vida tá aí? É. Inclusive eu tenho dois, tenho o meu particular e tenho o da empresa. O meu particular eu uso pouco, mas o da empresa eu não consigo ficar nem assim 15, 20 minutos. Sua vida está nesses dois aparelhos? De certa forma. Essa dependência chega a ser considerada um problema de saúde por alguns especialistas. O psicólogo espanhol Marc Massip ficou famoso em todo o mundo por comparar o vício do celular ao das drogas. Segundo ele, o aparelho é a heroína do século XXI. O alerta sobre a dependência do celular também é feito por alguns especialistas brasileiros. Existe sim uma dependência que ela é causada ao longo do tempo, que ela tem um efeito prático muito parecido com uma pessoa que está usando drogas. Preciso fazer esse alerta porque cada vez mais nós estamos conectados, né, à internet, e quando a gente olha para o celular, porque o celular é simplesmente um meio, né? Mas é um meio físico que viabiliza esse mundo virtual aí que é a internet. Esse sim é o grande sistema dopaminérgico. O Márcio, por exemplo, não imaginava que ia sofrer tanto por ficar longe do aparelho. Eu tô tremendo aqui de vontade de pegá-lo, mas ele está enquartado lá, está guardado. Nossa reportagem encontrou ele bem no dia que estava participando de uma reunião de trabalho. E pelas regras do evento, todos os participantes tiveram que deixar os celulares com a organização para não atrapalhar a concentração. Dá até tremedeira. Ó, a gente até faz falta porque a gente quer olhar as notícias, quer olhar o papo com a família, quer ver o grupo da família, o WhatsApp, o Facebook. É bem isso. O senhor acha que aguenta até o final do dia? Vou aguentar, mas vou ter que tomar um comprimido no final da tarde. Viu? Tô brincando, da parte do comprimido tô brincando, mas que é difícil A gente aprendeu a conviver com isso, né? Então tá sendo difícil. E ficar sem o celular pode sim causar ansiedade e frustração em algumas pessoas. Sentimentos muito parecidos com a crise de abstinência de quem para de fumar, de beber ou de usar drogas. A ansiedade é um dos principais fatores, né? Ansiedade, podemos dizer que é até medo. A gente, às vezes, nós temos várias pesquisas que mostram que o quão próximo está o aparelho da gente, mais ansioso a gente menos ansioso fica, porque ele está próximo. Agora, quanto mais distante ele está, mais ansioso eu fico, porque eu não sei se ele está vibrando, se ele não está vibrando, se tem alguém chamando, se não tem. Então, esse quadro de ansiedade, por incrível que pareça, quando a pessoa ela já está num estágio de alta dependência, quando ela tenta tirar, e a gente brinca, né, que no meio terapêutico a gente diz o desmame, né? Fazer o desmame do device, ele é complicado, porque quanto mais distante,
mais ansiedade ele vai gerar. Então, isso tem que ser feito em doses homeopáticas. E essa dependência ficou clara no último dia 4 de outubro, quando 3 das plataformas mais importantes, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, ficaram fora do ar por quase 6 horas. Muitas pessoas relatam que tiveram dificuldade ao perceberem que estavam offline. Difícil, porque a maioria dos contatos agora é tudo por WhatsApp, né? É difícil alguém te atender em ligação. Sempre é WhatsApp. O WhatsApp foi um dia muito complicado. Não tinha nada para fazer. Sem internet era a pior coisa. Foi um dia difícil pra você? Foi, pra mim foi. Porque eu dependo do celular para trabalhar. Entendeu? Eu trabalho tipo assim nas redes sociais tudinho. Então precisei do celular e tinha perdido dinheiro. Sofreu? Ah, sofri. Vai falar que não, mas sofri. E a recuperação de uma pessoa viciada em celular pode ser ainda mais difícil do que uma outra que é dependente de drogas. Isso porque, no caso da tecnologia, muita gente não reconhece o problema e acredita que o hábito é apenas parte da vida moderna. Por isso, não procura ajuda. Em São Paulo já existe até uma clínica para reabilitação de pessoas com dependência em celular. O local é mantido pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E segundo a coordenação, a cada dia, 4 novos casos são relatados em média. É um trabalho que se desenvolve ao longo de 18 encontros semanais de 1h30. E, paralelamente, nós temos o grupo de apoio aos familiares, porque nós consideramos que se a família não aderir ao trabalho, fica muito difícil a pessoa conseguir superar isso. E aí são vários passos que levam a uma consciência desse uso. O melhor, então, é usar o aparelho para o que realmente importa, como no caso do Alisson e da Gabriele. Eles são namorados e contam que, como moram longe um do outro, conversam mais pelo celular do que pessoalmente. Nosso namoro é à distância, então... meio longe um do outro, então acaba tendo que ser pelo celular mesmo. Eu moro aqui no centro, ela mora lá na zona leste, então aí acaba menos que ser complicado, né? Mas é o único jeito. No caso de você, o celular faz muita falta. Faz. Muita falta. O casal acredita que a tecnologia aproxima, mas não completa. Afinal, não há aparelho capaz de substituir um passeio de mãos dadas. Quem usa transporte por aplicativo tem reclamado de cancelamentos frequentes por parte dos motoristas, que reconhecem a desistência das viagens e dizem que a alta dos combustíveis dificultou o trabalho de quem vive de levar passageiros. No Distrito Federal, depois de tentar por mais de 20 vezes e se atrasar por mais de 1 hora para a festa, uma noiva foi dirigindo ao próprio casamento. Olha só. Se você usa transporte por aplicativo, pode ter sentido. A espera parece ter aumentado e os cancelamentos também. Eles têm sido tão frequentes que aqui no Distrito Federal uma noiva teve que dirigir até o próprio casamento. Por causa da chuva no dia da festa, ela teve que planejar mudanças de última hora. E o dia da noiva, que seria no mesmo local da cerimônia, mudou de lugar. O problema é que na hora de pedir um carro para ir do salão até o casamento, os motoristas não aceitavam as viagens. E os que aceitavam estavam muito longe ou cancelaram os chamados. Foram mais de 20 tentativas em vários aplicativos, o que gerou um atraso de mais de 1 hora, até que ela resolveu colocar as madrinhas no carro e dirigir para não perder o próprio casamento. Foi assim que eu cheguei no restaurante, eu mesmo dirigindo, com a curiosidade quando o manobrista foi me receber para pegar o meu carro, ele falou assim: moça, você é muito maluca. E eu simplesmente falei assim: moço, eu não tenho escolha, eu preciso casar e estou muito atrasada, então já pega meu carro aqui que eu preciso entrar. E assim foi a odisseia do nosso casamento, que no final das contas deu tudo certo. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, Mobitec, informou em nota que os motoristas são profissionais independentes e podem, assim como os usuários, cancelar viagens quando julgar necessário. Ressaltou, no entanto, que os cancelamentos reiterados, tanto por parte do profissional quanto do usuário,
podem levar a penalidades previstas nos termos de uso das plataformas. Em setembro deste ano, a Uber informou ter banido 1.600 motoristas por comportamentos que prejudicam intencionalmente o funcionamento da plataforma. A informação foi divulgada em resposta à Associação de Motoristas e Aplicativos de São Paulo, que informou que 15 mil pessoas tinham deixado a Uber. Motoristas reconhecem que a desistência de viagens por parte dos profissionais tem sido mais frequente e dizem que isso ocorre especialmente pela alta do preço dos combustíveis. O preço da gasolina, ela impacta direto nos nossos lucros e nos nossos ganhos. Não só o preço da gasolina, como a manutenção de carro. Aumentou muito, troca de óleo, todo tipo de manutenção. O André, que foi motorista por mais de um ano no Distrito Federal, abandonou o trabalho e resolveu empreender em outra área. Eu parei de trabalhar com a Uber porque para mim não estava mais valendo a pena, né? Eu alugava o carro e pagando muito alto no combustível, né? Um valor muito alto. Com o valor do aluguel, do carro e do combustível, eu estava praticamente pagando para trabalhar. Aí eu decidi parar, né? E hoje eu estou empreendendo, né? Estou com agência de viagens, com foco na Chapada dos Veadeiros, trabalhando com ecoturismo. E embora a percepção recente de alguns usuários seja de queda no número de motoristas prestando serviço nos aplicativos, dados do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada mostram o contrário. Segundo o IPEA, mais de 1 milhão de pessoas trabalham no transporte de passageiros no regime por conta própria. Em 2016, quando começou a análise dos dados, eram 840 mil trabalhadores no setor. Em 2020, no pico da pandemia, houve uma redução, mas nos 2 primeiros trimestres deste ano foi constatado um aumento de 37% em relação ao verificado em 2016. A Uber informou que possui 1 milhão e 100 mil motoristas cadastrados. Já a 99 disse em nota que são 750 mil motoristas parceiros em todo o país. A empresa afirma que não constatou redução e sim aumento na demanda. Para manter o equilíbrio, a 99 reajustou entre 10% e 25% os ganhos dos motoristas parceiros nas 1.600 cidades onde a empresa opera e lançou um pacote de iniciativas que prevê repasse integral do valor da corrida aos parceiros em locais e horários específicos. Mesmo os aplicativos, as plataformas aí dando um reajuste, né, para os motoristas que ocorreu aí nos últimos meses, não tem sido suficiente, porque o combustível aumentando constantemente tem consumido todo o nosso ganho. Um sistema de financiamento inusitado criou um filme com 2.000 produtores no Uruguai. Comprando títulos a $100, os investidores passaram a ser produtores associados do longa. O longa La Uruguaia vem sendo rodado neste hotel de Montevidéu. A estratégia é a ideia do escritor Hernán Castiari, que comprou os direitos cinematográficos da história. Ele dirige há uma década a revista de jornalismo cultural Orsay em um esquema semelhante. Generamos um pressuposto estimativo. Levantamos a estimativa de quanto queríamos gastar com o filme, que é de $600 mil. E a partir daí começamos a abrir laços para chamar a comunidade Orsay para contribuir e participar comprando cotas do filme. Colocamos 6.000 cotas à venda e todas foram vendidas. As pessoas podiam comprar entre somente 1 e 200 cotas, ou seja, entre $100 e $20 mil no máximo. Que são entre $100 e $20 mil como máximo. Com essa resposta, a produção do filme dispensou subsídios, patrocínios ou apoio publicitário. Quem comprou cotas tem direito a lucro proporcional, mas acima de tudo, pode participar do roteiro, do casting e até das decisões de marketing. A pessoa ainda pode atuar como figurante no filme. Sócios produtores participam ativamente. Os chamados sócio-produtores participam ativamente do filme de diferentes formas, como por exemplo no casting. Fizemos um casting, expusemos variáveis e alternativas de casais para protagonistas. Os sócios-produtores escolheram o casal que mais gostaram. Esse é um exemplo. Os produtores votaram a pareja que mais lhes gostava. Quando fui escolhido como ator principal, me convidaram com cotas. Posso dizer que também sou um sócio-produtor do projeto. A ideia é super interessante e inovadora. Tem ido muito bem. A história do longa é uma adaptação do livro de mesmo nome La Uruguaia, de 2016, escrito por Pedro Mairal. O protagonista é Lucas, um escritor argentino de meia idade que viaja a Montevidéu para arrecadar dinheiro.
Antes de sua chegada, ele combinou um encontro com Magali, uma jovem uruguaia que conheceu em uma viagem anterior e cuja memória se apega em meio a conflitos sobre seu casamento e frustrações profissionais. Me pareceu muito lindo, muito orgânico e é uma comunidade aparte. Achei muito legal e orgânico. A produção é uma comunidade que ajuda, que avança, cujas críticas são construtivas, que entende quando tem decisões que não gosta. É democrático. Achei a iniciativa muito interessante. Não pensei que ia ser assim. Achei que haveria mais obstáculos. Assim como realmente sucedeu, não? Pensei que ia haver mais travas. Como a transparência é uma parte vital do processo, todas as semanas é publicado o podcast La Uruguaia em diferentes plataformas com notícias sobre a produção do filme. O longa tem um lançamento previsto para março de 2022. O novo Museu Edvard Munch abriu as portas em Oslo em um novo endereço. Agora localizado no centro da capital norueguesa, a segurança do local virou um aspecto fundamental, já que 2 de suas obras mais famosas já foram roubadas das instalações da antiga sede. Edvard Munch tratava como filha as 26 mil obras que a família agora mantém reunidas no museu que leva o seu nome. O Museu Edvard Munch foi um dos edifícios mais antigos, mal protegidos e periféricos do leste da capital norueguesa. Mas ele foi reinaugurado em um novo endereço no centro de Oslo. Munch foi um herdeiro que resistiu ao avanço nazista e pioneiro do expressionismo, considerado uma arte degenerada. Munch queria ter um museu. Ele tratou suas obras como filhos e ele queria que elas estivessem juntas, como uma coleção. Então, acho que ele ficaria muito feliz em ver o que fizemos e a maneira como você pode ver tanto todas as principais quanto as desconhecidas nesta exposição. Com 13 andares e mais de 26 mil metros quadrados, o novo edifício foi apelidado de Lambda. O museu oferece 5 vezes mais espaço de exposição se comparado ao antigo edifício sombrio. A segurança é apresentada como um aspecto fundamental, já que 2 de suas obras mais famosas já foram roubadas das antigas instalações do museu. Tivemos esse roubo de O Grito e a Madonna em 2004. Hoje, claro, a segurança é muito importante e este é provavelmente o prédio mais seguro da Noruega. Mas você não vai sentir isso quando vier aqui. Ambos os quadros foram posteriormente recuperados. Junto a eles, inúmeras peças menos conhecidas, entre esculturas, fotografias e um filme, vão estar em exposição permanente, mantendo o legado de Edvard Munch disponível ao público. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, também conhecida como COP26, começou hoje em Glasgow, na Escócia. E em meio às expectativas do evento, uma ilha do país aposta em uma dieta diferente das ovelhas para ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Vamos ver. Existe algo bem comum sobre as ovelhas na ilha de North Ronaldsay, no arquipélago de Orkney, na Escócia. Na verdade, estes animais são únicos. Quando a maré começa a baixar, é hora do almoço e as ovelhas descem para a praia para comer algas marinhas. Embora não sejam as únicas a degustar o organismo fotossintético semelhante às plantas, acredita-se que as ovelhas da ilha escocesa sejam as que têm algas como a maior parte da dieta diária. Isso se deve à história de North Ronaldsay, onde os moradores construíram um muro para manter os animais na praia. Não havia pasto suficiente nem mesmo quando eu era criança. Gradualmente, as ovelhas foram empurradas rumo à praia e o bloqueio foi construído. A partir daí, elas se espalharam ao redor da ilha. O que foi uma necessidade por séculos, hoje a dieta dessas ovelhas é usada como inspiração na luta contra as mudanças climáticas. Cientistas do Instituto James Hutton, em Dundee, estão investigando se uma dieta baseada em algas marinhas pode reduzir a quantidade de metano que os animais produzem. Acredita-se que um composto orgânico encontrado nas plantas interrompa a produção do gás. Arrotos de ovelhas e vacas podem parecer um problema menor, mas o impacto do metano produzido no estômago desses animais é 25 vezes mais forte do que o dióxido de carbono. E na escala da produção global de gado, isso é uma grande questão. Os cientistas estão adicionando algas marinhas à ração animal e monitorando os resultados.
mas ainda há um longo caminho a percorrer. Precisamos descobrir qual alga marinha vai ser a melhor no processo, que quantidade na ração causa o melhor efeito. Pode-se programar isso até em um nível em que realmente impacte a agricultura geral do Reino Unido. As indústrias que trouxeram centenas de pessoas para as Ilhas Orkney nos séculos XVIII e XIX foram embora há muito tempo. Manter o muro em um bom estado ficou mais difícil, mas é essencial para o bem-estar das ovelhas, que se adaptaram muito bem às algas marinhas. Depois que as ovelhas foram privadas do pasto por tantos anos, os animais passaram a não aceitar somente a pastagem normal o tempo inteiro. Por isso, ovelhas que saíram daqui para a Inglaterra e outros lugares acabam morrendo. Manter as ovelhas na costa tem outro atrativo. A dieta baseada em algas marinhas dá à carne um sabor distinto, que é muito apreciado, inclusive pela Rainha Elizabeth II. Por isso, o país que abriga a COP26 em Glasgow espera que o resultado da pesquisa sobre a dieta de algas das ovelhas tenha também algum impacto de fato na contenção das mudanças climáticas. No Níger, um ex-campeão de boxe dedica seu tempo para dar uma nova esperança a crianças e jovens em situação de rua. Desde que pendurou as luvas, o ex-campeão de boxe peso pesado do Níger, Abdul Aziz Hussein, passou a combater um grave problema social: crianças e jovens que vivem nas ruas da capital Niamey. Todos os fins de semana, Aziz se dedica a ajudar esses jovens, ensinando as habilidades do esporte e dando a eles uma nova ocupação. Tenho usado o boxe para resgatar jovens que estão abandonados nas ruas, que usavam drogas de vez em quando. Então, aos sábados e domingos, dou o meu tempo a eles, explicou Hussein. La rue n'a pas d'enfants. C'était des petits qui consommaient un peu la drogue de gauche à droite. Um de seus alunos já conquistou 3 títulos nas categorias de 52 a 54 quilos e 56 quilos da África Ocidental. Ele diz que Aziz é o grande responsável por despertar sua paixão pelo esporte. Eu estava desiludido com o boxe, mas ele me acordou. Aziz se sacrificou pelo meu primeiro cinturão. Até penhorou o carro para que eu pudesse participar. Abdul Aziz não tem nenhum financiamento público ou privado para seu projeto socioesportivo. Ele é personal trainer e, com seu trabalho, arrecada a quantia necessária para custear viagens e as participações dos jovens boxeadores nas competições. Um estudo mostrou que a visão dos temidos tubarões é muito fraca. Por isso, o predador que ataca surfistas ou banhistas confunde as pessoas como presas habituais, como focas e leões marinhos. Segundo o artigo, do ponto de vista de um tubarão branco, nem o movimento nem a forma permitem uma distinção visual entre os pinípedes e os seres humanos. O estudo foi o primeiro a analisar a teoria sobre a ótica da visão de um tubarão branco. De acordo com o departamento especializado da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, os ataques de tubarões são raros, menos de 60 no mundo em 2020. Mesmo assim, a ação do predador mantém vivo um medo desproporcional associado à ignorância sobre as motivações do animal, especialmente quando o ataque ocorre sem provocação aparente. Apesar de o tubarão branco ser conhecido por detectar sons e cheiros a uma grande distância, os cientistas acreditam que quando está perto, confia principalmente na visão para identificar e atacar a presa. O sistema visual do tubarão é quase insensível à cor e tem pouquíssima capacidade para distinguir os detalhes de uma forma. A resolução da visão do peixe é até 6 vezes menor do que a do ser humano. Um momento de ansiedade e emoção para algumas meninas da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo norte da Bahia, que agora poderão realizar um sonho depois que se apresentarem no teste para o premiadíssimo balé russo Bolshoi. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. O pequeno trecho do poema de Cecília Meirelles representa tantos de nossos talentos. Toda bailarina já sonhou um dia em fazer parte de uma das maiores companhias de balé do mundo, o Bolshoi. Com a Jennifer não é diferente. A pequena teixeirense, pela segunda vez consecutiva, conseguiu se classificar para o processo de seleção em Joinville, Santa Catarina.
Ela fala que o desejo pelo balé surgiu aos 3 anos. Desde os 3 anos já eu estava pensando em fazer balé. Só que antes não tinha para 3 anos, né? Então eu ficava doida tentando passar. Minha mãe, eu quero fazer balé. Mãe, eu quero fazer balé. E aí, com 6 anos ou 5, eu comecei a fazer. E eu acho que... Eu espero muito que quando eu crescer, eu tenha uma escola de balé, que eu trabalhe muito bem. Eu quero trabalhar com balé, sim. Para a conquista foi necessária uma preparação cheia de abdicações, principalmente alimentares. Tem que fazer dieta, um tanto de coisa. Então, assim, eu já deixei de comer um tanto de coisa que eu comia e agora eu tô só comendo coisas mais leves. Então, você tem que, se você quiser passar pro Bolshoi, é bom você fazer uma dieta, né? Você gostava de comer o que você precisou deixar de comer aí? Ah, besteira, né? Doce, essas coisas, eu tive que deixar de comer. Pão também é bom deixar de comer, é mais comer tapioca, essas coisas. Camila é a professora da Jennifer e conta como foi o trabalho desenvolvido com a pequena. Nós trabalhamos a Jennifer, né, com afinco, né? Ela é uma bailarina que entra na sala 8 horas da manhã, sai meio-dia, à tarde entra 2, 3 horas da tarde, sai 8 da noite. Isso de segunda a quinta. Então, ela é, digamos que bem trabalhada, né? E com, além da questão do tempo, tem muita qualidade nisso aí. Jennifer também é nossa monitora, ela auxilia também já nas aulas, então assim, é um ganho a mais que ela tem pela forma dela de levar os estudos tão a sério a dança. Para a ida ao sul do país, elas contam com a colaboração de todos, a fim de custear os gastos da viagem. Nós estamos com rifas, né, que pode estar adquirindo através, me ligando, através do Pix, e também em milhas, valores em dinheiro, outra forma de patrocínio. Qualquer forma de patrocínio, de ajuda para a gente é importante, porque a gente está com menos de 15 dias. A Jennifer não será a única a representar a nossa cidade. Isabelle, também de 11 anos, se apresentará para a equipe do Bolshoi. Esta também será a segunda vez dela participando de uma seletiva. A bailarina diz ser a realização de um sonho que teve início aos 5 anos. Eu já participei outras vezes, sim. Foi muito legal. Foi uma experiência incrível que eu tive na minha vida. E tenho até hoje, né? Tô muito feliz, muito alegre. E... sempre foi o meu sonho, né? Estar lá, participando. Mesmo que eu não passe, eu não desisto do meu sonho, que é meu grande sonho, ser uma bailarina profissional quando eu crescer. Sua professora Vanessa relata a trajetória de Isabelle até aqui. A Isabelle faz balé com a gente desde os 5 anos de idade. Em 2018, ela foi pré-selecionada também. Só que entre alguns critérios, né, ela ficou entre as 120 meninas do país, numa concorrência de 5.000 candidatas. Em 2020 ela participou e ainda assim não foi. Aí agora em 2021 nós fizemos o teste e ela conseguiu ser aprovada. Nesse processo desse ano, assim, a gente buscou muito melhorar aquilo que a gente achava que ela precisava em termos de flexibilidade, equilíbrio, porque acreditamos que a técnica nessa faixa etária eles que querem inserir. E para encerrar, uma garotinha japonesa de apenas 4 anos está fazendo muito sucesso nas redes sociais. Entre tombos e sorrisos, a pequena dá um verdadeiro show no skate. Vamos ver. Rita Ishizuka, de 4 anos, é uma skatista alegre e nunca se abala com os fracassos sob a prancha. Segundo os pais da menina, ela não busca manobras perfeitas, e sim se divertir. O interesse de Rita surgiu ao ver os irmãos mais velhos nas pistas. Ainda bebê, ela aprendeu a ficar de pé sozinha no shape e, ao mesmo tempo, ela também aprendeu a andar. A página da garota nas redes sociais é repleta de clipes que mostram performances impressionantes, seja deslizando uma escada ou pulando de um obstáculo e subindo de volta no skate. Hoje, a conta dela no Instagram tem mais de 300.000 seguidores.
Que linda, né? Bom, se a pequena continuar assim, com certeza vamos vê-la daqui a alguns anos disputando uma medalha olímpica no skate. E é isso, o Fatos em Foco fica por aqui. Volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!